ter uns erros de gênero que confundem algumas partes. Isso porque é muito processo para um profissional só fazer. Então ele está fazendo o quê? Um papel de máquina. E hoje já existem softwares, aplicativos, startups que fazem peticionamento, recurso e diversas possibilidades dentro de um processo, muito mais do que um funcionário. Então o escritório ele investe uma vez só nesse aplicativo e tem essa rentabilidade muito mais do que ter aquele funcionário que estava trabalhando como máquina. E qual é o lance do direito sistêmico? O advogado que perceber que o direito sistêmico ele vem para te acompanhar, facilitar o trato, o olho no olho, como a gente tem a possibilidade de fazer dentro do escritório, individualmente com cada cliente. Esse vai ser o diferencial. O advogado que continuar atuando como máquina será substituído por aplicativo. O advogado que trouxer a possibilidade daquele toque de alma junto ao seu cliente, junto à sociedade, ele vai ter esse diferencial que o aplicativo, por enquanto, ainda não substitui. Eu acredito que vai demorar muito tempo aí para ter essa possibilidade tecnológica de substituir esse toque através do olhar. Então, é interessante que o advogado, ele se atualize, ele busque fazer cursos de formação em constelação familiar, cursos em direito sistêmico, participe de workshops que existem e dentro disso, possibilitar uma atualização e estar a serviço ao seu cliente de uma forma mais abrangente do que o aplicativo não faz. Hoje, o Poder Judiciário, em diversas comarcas, já se aplica. Então, como isso é desenvolvido e se desenrola dentro do fórum? Aqui em Jundiaí a gente já tem, começou agora em setembro, através da juíza da primeira vara, a doutora Tatiana. Ela fez a primeira oficina este mês aqui em Jundiaí, trouxe isso para Jundiaí. É novo também aqui em Jundiaí? É novo. Ah, então também é novo aqui. Sim. Legal. E quem conduz é a psicóloga Nádia, que ela é psicóloga jurídica forense, trabalha no fórum, se não me engano, há mais de 10 anos. E ela tem feito essa atuação junto com a juíza da primeira vara. Então, os juízes, eles convidam as partes dentro daqueles processos ou novos, ou que precisam desenrolar, que estão mais atrasados, travados, e fazem um convite, não é uma intimação. Vai quem quer, não tem obrigação de participar. É um convite. Só que, como o Bert fala, quando a gente tem essa possibilidade de aceitar a participar de uma constelação, a gente ganha esse presente que pode reverberar para o nosso sistema. Então, o juiz ou a juíza, ele convida as partes através do advogado, então ele faz um despacho no processo, ele pede aos advogados que convidem as partes. E os advogados vão chegar para os seus clientes e falarem, olha, fulano, fulana, tem uma sessão de constelação e vocês estão convidados pelo juízo a participar. Não tem nenhum ônus, se não for, mas sempre tem um bônus para quem for, porque aquilo ele toca na alma. Então, nesse sentido, é importante que o advogado ele saiba o que é o direito sistêmico, o que são as constelações familiares do Bert Hellinger. Porque como explicar ao seu cliente um convite do juiz, que veio através do Poder Judiciário, e que ele desconhece o que é. Então, advogados, não tenham preconceito sobre constelação familiar. Constelação familiar não é religião, não tem nada espiritual. É uma abordagem terapêutica trazida por Bert Hellinger, que é um psicoterapeuta alemão. Então, dentro desse trabalho, dessa sessão, nós podemos olhar para um ponto da nossa família. E no Poder Judiciário, olha-se especificamente para aquela questão do processo. Então, quando a psicóloga ou facilitador de constelação está ali no fórum conduzindo, normalmente o que é feito? Explica como é a constelação familiar, o que vai acontecer, e pergunta dali quem gostaria de trazer o caso, de uma forma sigilosa, principalmente pelas varas de família, que tem o sigilo processual. Então, a pessoa pode levantar a mão e, então, a consteladora, o facilitador chama essa pessoa numa parte mais restrita e faz a constelação oculta e pergunta o que acontece no seu processo. E a pessoa vai falar, eu estou num processo de inventário, de divórcio, seja lá qual for. Passa o caso, pergunta, a outra parte ou as outras partes estão aí, que litigam com você no processo? Tá, não tá? E daí desenrola a constelação. As pessoas que estão ali em volta, elas podem entrar como representantes na constelação. É aberto ao público? É aberto ao público. Alguns fóruns as sessões são abertas, alguns não. E daí nessa possibilidade, as pessoas que estão ali participando, que são os litigantes de outros processos, podem ter os advogados também. E dentro disso eles entram como representantes naquele processo. E como a gente conhece a mágica fabulosa da constelação familiar,
Às vezes aquela pessoa que está no caso de divórcio entra no caso de divórcio, aquela pessoa que está com problema com o pai entra representando o pai. Então a gente tem, através do exercício de empatia que acontece dentro da constelação, sentir um pouco do que o outro passa a sentir, né? O Bert, ele fala a respeito da empatia, que fala que quando nós colocamos o sapato do outro, nós podemos sentir como é ter o sapato do outro. O Bert, ele já traz e fala, quando nós vestirmos e andarmos pelo outro, com a sensação que o outro tem, aí de fato nós temos a empatia. Então, através da constelação familiar, a gente pode ter um olhar de como é estar litigando com a outra pessoa e às vezes estar nesse papel da outra pessoa. Porque dentro de um caso que acontece, por exemplo, o divórcio, né, quem atua na área de família, quando tem um casal se separando, dificilmente, quando eles estão brigando, litigando, eles olham para baixo onde estão os filhos. Eles normalmente olham para os bens, eles olham como eles vão ficar, se a mulher, o homem vai pedir, vai receber uma pensão alimentícia, como a divisão dos bens vai gerar profissão, nome, sobrenome, enfim. E busca pegar o filho para si, às vezes como um instrumento até vingativo, para penalizar o outro e não dar ao outro o poder de gozar e desfrutar da convivência com o filho. E o Bert Hellinger traz que o filho é 50% mãe e 50% pai. E daí num aspecto de alienação parental. A alienação parental, ela vem e ela mostra que qualquer pessoa da família, não necessariamente o pai ou a mãe, ele vai voltar para a criança e vai falar assim, por exemplo, sua mãe não presta, e colocam várias palavras para tentar diminuir a mãe. Ou seu pai não presta porque seu pai isso, tá vendo? Seu pai, ele não chega, seu pai não presta. O que a criança pensa? De uma forma inconsciente. Eu sou 50% mãe, eu sou 50% pai. Se minha mãe está falando mal do meu pai, ela está falando mal de metade de mim. E se meu pai fala mal da minha mãe, está falando mal de metade de mim. Então a criança, ela já tem metade dela machucada. Mais ainda em questão da falta do convívio com o pai e da mãe de forma simultânea. E vice-versa. Então a criança, ela vai perdendo partes de si e isso mais pra frente vai gerar um resultado muitas vezes drástico para a criança, que ela vai precisar procurar um processo terapêutico ou uma outra forma de ressignificar esse sentimento e essa percepção que ela tem da própria família, porque ela se identifica. E o direito sistêmico, nesse caso, também olha para os casos de adoção. Então, como fica o dinamismo de um caso de adoção? Então, a questão é, quando a gente está diante de um caso de adoção, perguntar para a pessoa ou para o casal que está ali propenso a passar por um processo de habilitação e depois um processo de adoção, a quem esta criança está servindo? Esta criança está servindo a mãe que não pode engravidar, ou está servindo ao homem, ao pai, porque não pode fecundar a mãe, ou ao casal porque ambos não podem, ou numa questão de um casal homoafetivo que não podem por via natural. Então está servindo a quem? É uma vontade? Ou às vezes o que acontece dentro de uma família, tiveram uma sequência de meninas e alguém da família, o pai, às vezes, que é muito comum, quer ter um filho homem. Então, vamos adotar um menino. Por quê? Porque eu quero ter um filho homem. Então essa criança está servindo a quem? E daí o João Garriga, ele traz o texto das moedas, onde estão as moedas. E nesse texto de onde estão as moedas, ele traz um olhar de que forma? A criança, ela olha para os pais. Se ela toma os pais como inteiros e aceita tudo que os pais deram, e mesmo que eles não deram, mas o essencial é a vida, e a gente se dá como completo pelo que os pais deram, nós temos a possibilidade de estarmos inteiros e seguir para a vida. Aquela pessoa que olha para os pais e diz, você, papai e mamãe, não me deu o suficiente, eu esperava mais, as moedas não eram na quantidade que eu esperava, o material, enfim, ela sai buscar na vida. E isso tem um olhar da psicanálise que o Freud fala, né, a respeito de transferência da figura paterna e materna. Então a pessoa, ela sai para a vida e vai procurar em relacionamentos, vai procurar no chefe do trabalho, vai procurar tendo filho. Então ele procura essa felicidade, a pessoa, ela procura essa felicidade porque ela ainda não tomou os pais como inteiros. E isso reverbera muito nos processos. Quando as pessoas estão litigando e nós olhamos para o relacionamento que elas têm com os pais, é uma possibilidade, pelo olhar do direito sistêmico, de falar assim, olha, como é o seu relacionamento com os seus pais? E como está o seu relacionamento hoje com os seus filhos? Como a sua conduta de hoje, de falar, não quero pagar pensão, vou sumir no mundo, enfim. Como o seu filho será que vai se sentir? Olhando pelos olhos do seu filho, será que o seu filho vai olhar para você diferente da forma como você olha para o seu pai? Então a pessoa, ela tem a possibilidade de ver que ela está honrando o sistema, repetindo aquilo que ela recebeu.
Então, dentro do trabalho do advogado com a abordagem do direito sistêmico, nós não fazemos só puramente a possibilidade da constelação. Nós colocamos outros elementos, outros símbolos ali, como as falas sistêmicas, às vezes fazer um genograma, que seria a árvore genealógica da pessoa, trazendo informação da família, e isso dar uma margem reflexiva. A constelação, como ela trabalha bastante com a abordagem da psicologia fenomenológica, é sempre buscar com o cliente que está ali junto, se aquilo faz sentido para ele, como ele interpreta o mundo dele. Então, através dele, dos olhos dele, interpretando o mundo dele, nós nos considerarmos como ferramenta, como uma possibilidade de estar a serviço, assim como a constelação. Então, o conhecimento não é nosso, o conhecimento é trazido, nós somos a ferramenta para entregar àquela pessoa uma possibilidade de ressignificar aquela atmosfera existencial que ela está. E quando as pessoas elas participam da negociação, ali dentro de um processo, a chance de sucesso é tremenda. Porque o Sam Storch percebeu? Ele, como juiz que trouxe o direito sistêmico, começou pela vara na Bahia. Quando as partes têm uma autocomposição e elas participam e elas visualizam o porquê de tudo aquilo ali estava acontecendo na vida delas com um olhar sistêmico, elas resolvem o conflito, porque o conflito ele nada mais é, digamos assim, do que um iceberg. Então o casal, dentro de um processo, as duas partes, elas estão brigando pelaquela ponta daquele gelo que aparece na água, mas embaixo tem todo um enraizado que muitas das vezes a gente não consegue ver numa mera conversa. E com o olhar do direito sistêmico e com as constelações familiares, nós podemos enraizar naquele iceberg e olhar mais para baixo para ver qual é o núcleo daquela problemática, daquele conflito. Porque o conflito ele une as pessoas. E quando nós resolvemos aquele conflito, as pessoas podem continuar unidas, mas com uma outra inteligência emocional, com uma outra possibilidade de contato de uma forma sadia. Alguns casais, olha que interessante, Sirlene, alguns casais, quando tem um processo de divórcio, e A deve pensão para B porque B ficou com uns filhos, ou porque, por alguma questão deles ali, A tem que pagar uma pensão para B. Se A paga mensalmente certinho aquela pensão, quais são as chances deles conversarem? Bem mínimas, se eles não tiverem essa condução saudável entre si. Então, às vezes, de uma forma inconsciente, A começa a não pagar a pensão pontualmente, porque ele espera que B ligue, mesmo que seja soltando os cachorros em cima, falando, escuta aqui, cadê minha pensão? Você não pode... É um contato. Então, ponto de vista, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Daí o B fala, eu preciso do contato de A. E A pensa, então vou atrasar a pensão. Se eu atrasar a pensão, a pessoa que eu devo dar o dinheiro vai me ligar a cobrar. Dinâmica inconsciente, né? Uma interessante, né? A natureza unindo para que aquela parte se conecte. Exato. Gente, que coisa inteligente, hein? E tem muita coisa pelo olhar do direito sistêmico que acontece e que as pessoas passam despercebidas e que elas não sentem essa linha bem tênue do que está por detrás. A partir do momento que você começa a identificar, você traz isso à tona dessas verdades sistêmicas, né? Tem um ponto que falam que são as verdades sistêmicas. Tem um exemplo que o Renato Bertatti apresenta que eu acho fabuloso, que é a verdade sistêmica é como se todo mundo aqui agora, nós estivéssemos em um barco, a deriva aí no mar. E do nada emerge um golfinho. E esse golfinho ele aparece num ponto mais alto onde a gente consegue ver. Alguém estava prestando atenção, alguém não estava, mas todo mundo olhou na hora que ele estava ali em cima. E o golfinho ele cai de volta na água e afunda. A verdade sistêmica é isso. Dentro do trabalho da constelação familiar, ela vai emergir, ela vai aparecer. Nós, como advogados, com a abordagem da constelação, do direito sistêmico e como facilitador em constelação, com olhar terapêutico, nós estamos abertos e temos que estar atentos a perceber este golfinho da verdade sistêmica. Porque depois que ele cai na água, se a gente quiser abrir de novo aquela representação do campo, para fazer uma constelação e conduzir aquele trabalho de novo, o golfinho já não é o mesmo, nós não somos mais os mesmos, e todo o oceano que está ali embaixo, daquele barco onde o golfinho voltou, é impossível que ele esteja no mesmo lugar. Então, quando a gente constela duas vezes o mesmo caso, não é o mesmo caso. E daí entra aquela história, o homem se modifica pelo meio e o meio se modifica pelo homem. Quando um homem entra em um rio, pela segunda vez, não é o mesmo homem, não é o mesmo rio, ambos já se modificaram. E o bonito que eu vejo também da constelação é isso.
né? O Sami, no workshop que ele fez recentemente em Campinas, ele disse, não existe formação em constelação familiar. Esses cursos existem, né? Mas assim, nunca estaremos formados em constelação, porque nós estamos em constante mudança, assim como a psicologia traz, né? Nós temos que nos atualizar, e o homem vai interagindo com o meio vai modificando o homem vai modificando o meio, e nós, como profissionais, temos que fazer cursos, atualizar e, acima de tudo também, observar a sociedade. Ter o olho atento, escuta empática e ficar observando, sabe, como um gavião, observar como tudo ocorre e ter uma base reflexiva para entender o que tem atrás daquilo ali. Nossa, maravilhoso, doutor. Estamos aqui para você, ouvinte, que chegou aí na rádio. Eu sou Sirlene Correia, esse é meu programa O Amor que Cura. Nós estamos falando de constelações familiares, empresariais, e hoje Dr. Julian Navarro, advogado, está aqui para nos trazer as informações do direito sistêmico, né? Como que a justiça hoje olha essa ferramenta que muitos podem achar que é loucura, muitos podem achar que é bobeira, muitos podem achar até que é charlatanismo, mas nós estamos aqui com um olhar de amor, trazendo para você uma nova possibilidade, uma nova consciência. Então tem algumas perguntas aqui, eu vou aproveitar para ler aqui no intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aí. E se você ouvinte gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor, o WhatsApp da rádio é 998919891, 998919891. E já voltamos após os intervalos. O programa O Amor que Cura. Eu sou Sirlene Correia, consteladora familiar e empresarial. E hoje nós estamos aqui no programa especial, trazendo aqui Dr. Julian Navarro, advogado sistêmico. E até me fizeram uma pergunta aqui, se quando o cliente quer entrar com o processo, se ele te procurar e você vai primeiro indicar uma constelação, você já entra com o processo. Como que é o procedimento do ouvinte que hoje está aí, ainda não entrou com o seu processo e quer entrar? Como que é o procedimento? Ele vai te procurar? Como que funciona hoje? Sirlene, primeiro, o cliente, possível cliente, a parte em si, ela tem que ver qual o perfil do advogado que mais se identifica com ela e qual a área que aquele advogado atua. Então, nós temos dentro das possibilidades do direito, que o direito sistêmico, ele não é uma área nova do direito, ele vem complementando o olhar do direito tradicional para todas as áreas. Então, nós podemos incluir o direito sistêmico para a área penal, familiar, trabalhista, previdenciário, civil em geral, enfim, são várias as possibilidades. Então, a pessoa que tiver uma demanda, ela vai procurar um advogado que atenda aquela demanda daquele tema. Vamos supor, um caso trabalhista contra uma empresa em si. Então, procurar um advogado trabalhista que dê esse tipo de consultoria. O advogado que tiver a possibilidade do olhar sistêmico, ele pode integrar aquilo junto ao atendimento em si, né? Para mim, por exemplo, eu fiz um curso de mediação em questão de gestão positiva de conflito, e isso é uma coisa que já está enraizada. Então, quando o cliente vem, mesmo que ele não busque o olhar sistêmico, isso já é uma coisa que faz parte de mim como conhecimento. E a gente pode trazer isso para o cliente através das tratativas para facilitar o caso dele. Tem muitas ferramentas que o próprio advogado tem. Dá um exemplo para a pessoa visualizar bem, né? Um advogado que também seja contador. Às vezes a gente chega num processo trabalhista e ao final nós temos que fazer a liquidação da sentença. O que é isso? Transformar em número tudo aquilo que o juiz deu. E muitas das vezes nós pagamos peritos contábeis para que façam os cálculos para a gente, por juros, N questões. Se é um advogado que ele também é contador, ou mesmo não sendo contador, ele entenda dessa parte da ciência, da matemática em si, ele pode fazer. Isso não tem nenhum impedimento para ele, né? Ele não, dentro da atuação dele ali, ele já atende aquele cliente com essa possibilidade a mais para suprir a necessidade dele. Então, respondendo essa questão dela, primeiro, procure um advogado que atenda às suas necessidades quanto à sua área. Um advogado que seja de confiança, no meu ponto de vista, um advogado que seja atualizado, né? A Sophie Hellinger, lá no curso na Hellinger Schule, que eu faço, ela diz, tem gente que fez curso de constelação há 15, 20 anos atrás
e até hoje nunca mais fez nada, nem workshop com eles, e não fez nada. Se a gente pega os livros do Bert e agora da Sophie, comparando de quando ele começou para agora, tem uma diferença tremenda na forma de se constelar. E isso para todas as constelações, para todas as profissões. Se nós pegarmos dentro do direito também, se o advogado, ele é um advogado clássico, que está atendendo há 20 anos, 30 anos, sem ter feito nenhum curso, ou até há menos tempo, né? Nós tivemos recentemente a reforma no Código de Processo Civil. Se o advogado ele não se atualiza, ele se perde. Então veja um advogado que seja atualizado, um advogado que caiba no seu bolso, dentro da sua demanda do que você tem, um advogado de confiança, e se for um advogado com um olhar sistêmico, perceber numa consulta com um advogado como ele se posiciona dentro do conflito. Porque nós, como advogados, até mesmo pela ordem da ajuda que o Bert traz, né, trazendo isso como atuação, nós atuamos em prol do cliente de todo o sistema. Nós temos que buscar aquilo que ele tá querendo dentro do processo. Nós não podemos colocar também como terapeuta uma capa de super-herói e falar, não, eu vou resolver todo o seu problema. Por quê? Daí a gente quebra uma ordem da ajuda que é caminhar lado a lado com o cliente, de adulto para adulto. E muitas das vezes os advogados se sobrecarregam, ficam estressados, enfim. Por quê? Trabalham até tarde, enquanto o cliente ele veio, soltou o problema, falando assim, doutor, resolve para mim. E o advogado fala, não, pode deixar, bate no peito, fala, deixa comigo que eu resolvo. Aí o advogado não dorme, fica até sexta-feira à noite trabalhando, aí chega no final do processo, não tem aquele resultado esperado por N questões que não dependem só do advogado. E daí, para aquele cliente, aquele advogado não presta, ele sai falando mal, enfim. Então, o ideal é, olha, esta questão é sua, eu vou trabalhar com você e vou me esforçar. Mas quem causou essa situação foi você e a outra parte. Eu estou aqui dentro das minhas limitações, das minhas possibilidades para caminhar lado a lado. Mas lembrando que o problema é seu. Então, essa é uma postura de um advogado sistêmico. Então, se a ouvinte que mandou a pergunta ela tem interesse de procurar um advogado com esse olhar sistêmico, na entrevista, na consulta em si, é possível perceber. E lembrando, sinta, né? A gente trabalha muito a respeito dos campos mórficos, do Rupert Sheldrake, que a gente sente essa questão de energia da mesma forma que a gente não entende a gravidade, mas sente a gravidade, ela existe, você gostando ou não. Tem gente que fala, por exemplo, isso é uma bobeira, um advogado falando bobeira, e que pode estar nos ouvindo. As pessoas podem gostar ou não. A pessoa que não gostar desse tipo de abordagem vai para um advogado tradicional que não trabalha dessa forma. A pessoa que for muito conflitiva e que gosta do problema, procura um outro tipo de profissional. Agora, a pessoa que busca resolver aquela questão de uma forma humanizada, de olhar para o outro e ver no outro como um semelhante, e que ambos somos possíveis de termos angústias, e que são as angústias que movem a gente, conforme o Freud traz, que nos dá a pulsão de movimento, procura um outro tipo de profissional, né? Existe profissional para todo tipo. Igual a gente entra numa loja de roupa, a gente tem camiseta de todas as formas, de todas as cores, de todos os preços e tecidos. Onde você prefere comprar a sua camiseta? Então, vê aquilo que te veste melhor e sinta como é isso em você. O atendimento com o seu cliente ou com o seu advogado está pesado? Mas está pesado por quê? Começa a sentir, não estou sendo atendido? Não estou sendo atendido em que sentido? E vai numa consulta para saber se o advogado é sistêmico ou não. Veja como ele te trata, veja como ele te expõe o caso, vê quais são as possibilidades que ele faz, vê o que ele tem se atualizado. E dentro disso perceba, eu não posso indicar profissionais, né? Mas assim, sinta, né? Procure aquele advogado que melhor se adeque e que esteja nessa linha de atuação. E numa conversa dá para saber quem é o advogado clássico e quem é o advogado que tem essa possibilidade do olhar sistêmico. Lembrando que ambos pertencem e cada um tem a sua atuação. Tem cliente que vai procurar um, tem cliente que vai procurar outro. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Simples assim, né? Para cada um que lhe cabe, atrai aquilo que necessita. Exato. Mas eu indico aqui Dr. Julian Navarro. Ele tem um olhar de amor, né, para olhar para a questão. É muito diferente quando você vai buscar um advogado que ele vai só olhar a ponta do iceberg, né? O Dr. Julian, ele, como um advogado sistêmico, né, ele vai olhar tudo aquilo que inclui aquele processo, a real causa daquilo, e muitas vezes você constelando antes de entrar com o processo, às vezes o processo nem é necessário mais, né?
Porque você resolveu, você olhou para aquilo que o processo estava apontando, você olhou, acolheu com amor, e aquela resolução já foi feita antes mesmo de todo esse desgaste de um processo, porque um processo é um desgaste de todas as partes. Então, muitas vezes, quando você pode olhar isso com amor e dissolver, principalmente na vara de família, onde vai entrar filhos, aonde vai entrar algo que vai ficar pesado, né? Um vai ter que apontar para o outro. Se você tiver a oportunidade de procurar Dr. Juliano Navarro, no final ele vai deixar o telefone dele, para quem depois quiser pedir aqui na rádio, olhe isso com amor. Olhe isso trazendo que nós somos seres humanos e que o mundo precisa agora aprender a olhar com humanidade. Às vezes nós reclamamos tantos de políticos, às vezes nós reclamamos tantos da situação do país ou do planeta, mas o que nós estamos fazendo diante das nossas próprias dificuldades, né? Dos nossos próprios desafios? Então, se você tem a oportunidade de procurar um advogado, que você realmente procure um advogado sistêmico. Todos são bem-vindos, mas o advogado sistêmico ele vai olhar com outro olhar, ele vai te trazer outras questões, um olhar de amor, e o mundo precisa de amor, né? Só o amor constrói, só o amor pode diminuir conflitos, só o amor pode diminuir brigas, guerras, situações que nos fazem nos sentir mal, né? É através do amor que cura. Então, para você que está mandando perguntas, eu vou ler aqui daqui a pouquinho as perguntas e trazer mais informações aí, mas eu vou te fazer uma pergunta, doutor. Traga algum caso aí que você tenha, de repente o cliente trouxe a questão e talvez você, antes de entrar com o processo, já resolveu e aquilo não foi mais necessário. Uma autocomposição que acontece quando os casais eles chegam e já pedem, por exemplo, a respeito do divórcio em si, né? Às vezes a outra parte ela está sabendo ou às vezes não. Uma conduta que eu faço, Silene, eu faço uma carta convite para que esta pessoa que me procura entregue para a outra parte ali, que ela tem aquele vínculo até o momento. E fazendo um convite e explicando nesta carta alguns dos momentos importantes que eles tiveram e que é importante a sequência desse relacionamento de uma forma pacífica. E muitas das vezes, o que acontece? A outra parte, dentro do curso que eu mencionei da mediação, que é da Vivian Gama, do Mediação Brasil, a tese dela de mestrado, ela traz que nos nossos litígios, nós temos 12 possíveis raízes de problema. Então, nós temos uma questão financeira, às vezes nós temos uma questão de honra, de ofensa, enfim, estão desenroladas 12 vertentes, até com subitens, para que a gente possa entender o que existe ali dentro daquele relacionamento. Então, te trazendo um caso, a pessoa ela veio litigando, buscando litigar com a outra parte, por um ponto que estava obscuro no relacionamento e que eles não estavam conseguindo compreensão. Então eu fiz uma carta convite para que ela levasse ao atual marido e que ele me procurasse. Então eu sempre dou uns dias de prazo e ele me ligou no último dia, assim, quase no final do último dia. E daí nós marcamos uma data para que ele viesse e nós conversamos e ele tinha entendido uma coisa completamente diferente. Ele tinha entendido que o relacionamento tinha chegado ao fim, mas ele não estava sendo valorizado em alguns pontos, que ele tinha ajudado demais a companheira. E, enfim, ele precisava que isso fosse evidenciado, que ela agradecesse, que ela reverenciasse ele nesse sentido, não reverenciar de tomar o outro como grande, mas como agradecimento pelas dificuldades que ela tinha passado e que ele ajudou. Presente, reconhecer. E ele, também na conversa que eu tive com ele teve a possibilidade de reconhecer outras coisas que ela fez na forma como ela conseguia fazer. Então nós pudemos compor ali um divórcio consensual, que para o advogado, pela tabela da ordem, né, o mínimo de honorários que a OAB exige que cobremos dos nossos clientes, dá uma diferença aí de uns 60% a 70%. Não, um pouco menos, uns 40%. E o advogado ganha menos, mas aí a questão é, eu estou trabalhando única e exclusivamente pelo dinheiro ou eu estou trabalhando pelo cliente? Então essa é a diferença. Atuar por amor, pelo cliente, pela causa,
o dinheiro é consequência. Então a gente pode ganhar menos em um cliente, trazendo todas as ferramentas e possibilidades que a gente tem, mas tendo a consciência que a gente resolveu aquele caso. Diferente do que já aconteceu comigo, por exemplo, de estar numa audiência trabalhista e como o processo não depende só da gente, na outra parte ali na mesa tem a outra parte, tem o advogado. E às vezes tentando compor um acordo, a gente olha e vê que a outra parte ela tá com o olho brilhando, pelo amor de Deus, eu quero resolver esse problema, eu aceito, mas ela fica na dela porque o advogado está do lado. E o advogado, muitas das vezes, pensando em honorários, o percentual que ele vai ganhar, ele não aceita porque era muito aquém do que ele estava buscando. Aí estamos atuando para si ou para o cliente, ou pelo dinheiro. Então, o olhar sistêmico, eu acredito que seja essencial para o advogado sistêmico. Um curso de formação em constelação familiar. Fazer um curso de formação em constelação familiar, seja onde a pessoa quiser, onde ela se identificar, conhecer, ler as obras do Bert, conhecer as obras do Robert Sheldrake, João Garriga, da Virgínia, enfim, N autores. Depois eu posso disponibilizar uma lista de livros para quem tiver interesse. E com isso, começar a aplicar dentro do direito e fazer um curso, por exemplo, em questão de direito sistêmico. Porque num curso que a gente brinca, né, falando, pelo menos no nosso, o de transformação em constelação familiar, a pessoa, ela passa por uma transformação. E o que isso acontece? Num módulo vê sobre a mãe, no outro sobre o pai, no outro sobre o filho. E o que o Bert traz? Nós temos uma relação de triângulo. Embaixo a gente, com pai e mãe. Se nós estamos bem com os nossos pais, os outros relacionamentos que a gente tem já está bem encaminhado. Então um advogado que está bem consigo facilita a tratativa dele com o cliente e com aquilo que ele busca na atuação. Tá. É que a conversa está tão boa, o tempo passa que a gente nem percebe. Mas a gente já vai entrar para o intervalo comercial. Lembrando a você que hoje está aqui comigo, o advogado sistêmico, Dr. Julian Navarro, aqui de Jundiaí. E nós estamos falando sobre constelações, sobre o direito, sobre como a justiça olha as constelações, e entendendo que hoje o mundo se caminha para o diferencial quando nós estamos humanizando, né? Quando nós podemos ser insubstituível por máquinas, né? Quando nós podemos trazer o coração, o amor, a energia que as máquinas jamais poderão fazer. Então a gente vai entrar aqui rapidinho em mais um comercial e a gente volta aqui daqui a pouco com o Dr. Julian Navarro, aqui do Direito Sistêmico de Jundiaí. E voltamos já já. Doutor, fique aí com a palavra, o que de repente você quer trazer mais de conhecimento. Eu estou adorando aqui ouvi-lo, um olhar interessante ponto de vista de muitas coisas que você falou aí, que talvez eu também ainda não tinha percebido, mas fique à vontade aí para trazer para nós mais algo interessante aí, talvez de algum processo aí. Obrigado, Sirlene. Só posso fazer um adendo trazendo uma pincelada bem breve sobre as ordens do Bert? Sim, com certeza. Para quem é a primeira vez que está ouvindo, conhecendo, entrando em contato com a constelação familiar, pessoal, a constelação é um processo vivencial. Por mais que a gente explique por horas o que é uma constelação, quem não vivencia nunca vai saber ao certo o que é. E a gente que estuda e vivencia e pega outras possibilidades de ensinamento, mesmo assim a gente ainda se depara com novas possibilidades dentro da constelação. Então vamos olhar a constelação primeiro como ela não é uma técnica. Por que não é uma técnica? Porque ela não é aplicada de forma igual em todos os casos. Então o que acontece no meu sistema reverbera de uma forma. Como acontece de uma outra pessoa, vai reverberar de uma outra forma. O Bert Hellinger, né, ele traz dentro desse olhar da constelação as 3 ordens do amor. E o que são essas ordens do amor? O Bert ele fala que o amor é como a água. Ele existe, só que nós precisamos das ordens do amor para que nós criemos um vasilhame e conseguimos então conter este amor, esta água, para que a gente consiga tomar e viver de uma forma pacífica e equilibrada e saudável com as nossas relações. A primeira ordem que o Bert traz é a respeito do pertencimento. Mas o que é isso do pertencimento? Eu tenho direito a pertencer ao meu sistema, assim como todos do meu sistema têm direito a pertencer. Inclusive aquelas pessoas que a gente não gosta, aquelas pessoas que já cometeram um ato atentatório contra a família ou contra a família de outras pessoas.
E, neste sentido também, pertencem ao nosso sistema todas as pessoas que influenciam de uma forma drástica na nossa vida e que mudam o nosso fluxo, seja através de um crime, de homicídio, seja através de um roubo de fortuna, de terras, seja a respeito de terras de escravidão, seja a respeito de ganho de herança. Então essas pessoas, né, a vítima e o perpetuador, eles têm este laço e ambos pertencem a um sistema do outro. Então nós também precisamos olhar para essa pessoa. A segunda ordem que o Bert traz a respeito da hierarquia diz que o anterior é maior do que aquele que veio depois. Então, se nós olhamos para a nossa árvore genealógica, nós temos em 300 anos mais de 4.000 pessoas, e nessa árvore nós estamos aqui embaixo, na ponta de um triângulo de cabeça para baixo, e sobe em V para toda a nossa família. Porque nós somos os menores. Quem são os menores do que a gente? Os nossos filhos. E a terceira ordem que o Bert traz a respeito do equilíbrio entre dar e receber. O Bert informa que tudo é relacionamento. Como eu me relacionamento comigo, como eu me relacionamento com o outro, como eu me relaciono com a minha saúde, com o meu companheiro, com a minha companheira, com os meus pais, com o meu trabalho, com a empresa, com a sociedade. Então tudo é relacionamento. E todo relacionamento tem troca. O relacionamento que não tem troca, ele vai desce, ele vai pelo ralo abaixo e o relacionamento acaba. Então nós temos que buscar, dentro dele traz as ordens da ajuda, uma forma de equilibrar. Trazendo isso para um olhar para um processo. Eu falei há pouco a respeito de herança, né? Dentro de um processo de herança. O que a gente sabe é que todo mundo um dia vai morrer. E como será este momento? Como será que a família vai lidar com isso? Existe um planejamento sucessório para a família que já determina os bens, como que vão ficar, às vezes tem empresa, a questão social da empresa, enfim. E dentro de um inventário, às vezes a família se rompe por causa de dinheiro, por causa de bens. E o elo que a gente tem maior, né, é a árvore da vida, é a nossa família. São da onde nós viemos como fruto. Então nós estamos honrando a quem deixou a herança quando nós litigamos por causa de bens. Como será que essa pessoa fica, né, a energia que ela tem aí, um olhar de física quântica, não espiritual, aquela consciência, né, reverbera dentro do sistema quando a gente tem uma disputa por alguém que deixou algo. Como isso vai reverberar para as outras gerações? De saber que teve um derramamento de sangue às vezes, porque às vezes rolam brigas pesadas, com mais mortes por causa de uma herança, ou irmãos que deixam de se falar, enfim, quanta coisa acontece. Então, trazendo um olhar, claro, às vezes a gente pega um inventário onde a gente tem mais de 8, 10 pessoas. Então, para fazermos um trabalho com todos, é um trabalho muito extenso e profundo, e nós dependemos da disposição do outro. Mas não necessariamente nós temos que trabalhar diretamente todos. Nós fazemos, por exemplo, vamos supor, o atendimento com uma pessoa, fazemos uma constelação e aquela constelação vai reverberar. Igual quando a gente joga uma pedra no rio. Aquela onda daquela água, daquele movimento vai chegando. Quem está na borda vai sentir menos a onda do que aquela pessoa que está mais próxima do buraco. Então, o que eu quero trazer com isso? Quem faz a constelação vai ser muito mais tocado do que aquele parente que está distante e que está um pouco inacessível. Mas vai reverberar nele de alguma forma. E outra coisa, aquele lema, a gente não consegue mudar o outro, mas a gente consegue mudar a si. E mudando a si, nós possibilitamos que o outro se depare com um novo nosso. E quando ele se depara com algo novo em nós, ele não está preparado para dar uma resposta. Um exemplo que eu sempre brinco lá no nosso curso de constelação e para os clientes em si. Quando a gente solta a seguinte musiquinha, pam, parararam, as pessoas, pam, pam. Agora se eu falo para você, Sirlene, complementa. Pam, prito, pupum. Complementa. É um movimento novo. Eu mudei a sequência, mudei o som. Aí a pessoa ela vai parar, é um exemplo que parece bobo, mas que a gente para e fala assim, eu não sei dar a resposta para essa pessoa agora. Ela me pegou de surpresa. Por quê? Porque ela mudou o comportamento, ela mudou o estímulo que ela me dá. Como eu vou dar uma resposta agora? Então eu preciso buscar em mim agora, de uma forma rápida, uma resposta. Se eu não tiver essa resposta, eu vou procurar um jeito de me adequar. Então, dentro desse posicionamento da advocacia sistêmica, é possibilitar aquele cliente que ele, em primeiro lugar, olhe para si. Entenda o que daquele conflito pertence a ele.
O que ele pode fazer com aquilo? Quais são as partes envolvidas? O que aquilo reverbera para os antepassados, como pais, os pais dos pais e por aí vai, e para os filhos? E uma pergunta que eu deixo para os pais hoje, que estão ouvindo aqui a gente de uma forma bem carinhosa. Você que está passando por um problema no relacionamento, uma dificuldade, que está encarando um processo de divórcio ou ainda não começou, como os seus filhos estão encarando esse divórcio? Como vocês, como casal, estão resolvendo este caso? Vocês estão como adultos ou vocês estão como criança, buscando ser olhado, cuidado e pedindo mais do que deve? E, dentro do seu posicionamento, a forma como você resolver o seu relacionamento com o pai ou com a mãe do seu filho, com essa pessoa que conviveu com vocês e constituiu família, muitas das vezes a forma como o filho vai encarar, como ele vai resolver alguns problemas da vida. E é essa mensagem que você quer deixar para o seu filho, para sua filha. Qual é o nosso legado? O nosso legado na vida. O meu legado é olhar pelo dinheiro que o cliente pode me dar e brigar e não colocar uma forma consensual de resolver o conflito e ganhar menos, ou brigar, arrancar tudo que for possível, como a gente aprende na maioria das vezes na faculdade, de litiguem, briguem, arranquem tudo que vocês puderem. Né? Tem professor na faculdade que fala, o bom advogado tem que ter X números de processo. E isso é uma crença brasileira. Se a gente olhar pelo direito europeu, né, quais processos vão para o fórum, para a corte? Vão para o fórum aqueles processos como aqui, que a gente tem que passar pelo juiz, um caso de divórcio que a gente tem uma criança, ou aqueles casos que são impossíveis de serem resolvidos. Então, num caso de família, por exemplo. Então, vai para a corte. Aqui no Brasil, a maioria não entra em contato com outra parte, já taca direto o processo e a gente se vê na audiência. E, para uma pessoa, expor o caso dela já é muito doloroso. Muita gente não faz terapia pela vergonha de chegar ao terapeuta e contar. Muita gente não faz constelação em grupo justamente por isso, de estar ali e abrir o coração e expor. Agora imaginem, nós num caso de família, quando tem uma criança, ter que expor ao poder judiciário, ter que expor ao juiz que está ali representando, ao promotor representando o Ministério Público, e mais ao outro advogado, às testemunhas que às vezes a gente leva, e tem que levar em alguns casos. Quanta gente não fica envolvida naquele emaranhado. Então é muito mais saudável se a gente olhar isso com carinho e buscar uma forma positiva de resolver do que sobrecarregar ainda mais o judiciário, que não dá conta dos processos, e continuar litigando dessa forma. Então, trazendo um exemplo de forma geral, tratem o processo, tratem o cliente com um outro olhar. O que ele busca com aquilo? E qual a possibilidade que a gente pode fazer para ressignificar aquela família e aquele conteúdo em si. Bom, o assunto aqui ele é extenso, né? A gente pode falar horas aqui, é extremamente proveitoso, olhar com outro olhar a justiça, os processos. Com certeza, doutor, você voltará aqui para falarmos mais sobre esse assunto. É um assunto que a gente sempre aprende, a gente nunca sabe tudo, né? A gente está em constante aprendizagem e eu quero agradecer aqui, nosso tempo já estourou, agradecer aqui a sua presença. Depois você vai vir aqui como presidente da OAB, né? Porque não deu tempo da gente pedir autorização para a OAB, para você falar em nome da OAB. Mas já foi pedido e nós vamos aguardar os trâmites aí para você vir aqui como representante. Então siga nas redes sociais. Para você que queira fazer alguma pergunta ou queira o telefone do Dr. Julian, entra lá, pode entrar lá no meu Instagram, recomendo, indico e digo para você, se você está pensando em entrar em processo, você já tem um processo, olhe com amor, né? Busque o lado, o olhar humanizado para essa causa, porque todos nós somos seres humanos. E o Dr. Julian vai olhar para a sua dor, vai te ajudar com clareza a conduzir a melhor forma para você. Então eu quero agradecendo aqui mais uma vez, quero dizer que hoje a gente tem constelação aqui em Jundiaí, no Espaço Vegetos, Avenida Giacomo Intra, 230, hoje às 19 horas, então você pode ir lá participar. E rapidinho, doutor, deixa o seu telefone aí para o ouvinte que esteja ouvindo aí queira buscar um advogado com esse olhar de amor, esse olhar humano.
Doutor Julian Navarro, advogado aqui em Jundiaí, pode passar o seu contato aí, doutor. Sirlene, eu não posso, pela OAB, me divulgar como a busca de clientes por uma questão ética, mas quem tiver alguma dúvida em questão do olhar sistêmico, até os colegas advogados, eu me disponibilizo. Então, meu número é 11 95443 2985. 11 95443 2985. Eu posso indicar os livros, posso indicar algumas páginas de internet para leitura, acompanhamento, indicar um bom profissional de confiança, enfim. Em algum sentido assim eu posso estar disponível e Mas eu posso indicar, né? Você pode. Eu posso indicar aqui Dr. Julian Navarro. Então quem quiser aí pode me procurar aí nas constelações, no grupo que a gente faz, com certeza eu vou indicar para que nós podemos olhar com amor, né? Então a gente já vai encerrando aqui o nosso programa. Segunda-feira estaremos aqui, então a gente vai já anunciar qual será o próximo entrevistado aqui do programa, né? Provavelmente virá uma psicóloga também com direito sistêmico, para você que tem as suas dúvidas aí, também trazer aqui para que a constelação chegue a toda a população, realmente para entender que isso não é nada além de olhar com amor as situações que nós seres humanos vivemos, né? Não existe magia, não existe nada espiritual, não existe nada religioso, realmente é uma ferramenta fenomenológica, é algo novo e eu sei que o novo causa impacto. Então se abra para o novo. Eu agradeço aos ouvintes a oportunidade de falar com vocês nas redes sociais, no canal do YouTube, aqui da Rádio Cidade. Logo eles vão postar essa entrevista e aí vocês podem mandar aí as perguntas que com certeza o doutor vai voltar aqui conosco, tá bom? Obrigado. Então um abraço a todos e fiquem com Deus, uma boa semana.